O mundo ele tá dividido entre direita e esquerda e não na Igreja Católica não é exceção. Sobre os cardeais, gente, que estão sendo... Olá pessoal, viva Cristo Rei. A morte do Papa Francisco deixou uma coisa escancarada. Cada vez mais o mundo se divide entre política de esquerda ou direita, principalmente no Brasil. Eu vi um vídeo recentemente em que o rapaz estava analisando, eu vou colocar esse vídeo aqui inclusive, ele estava analisando os perfis dos papas. E você perceba que na análise dos perfis dos papas que você vai ver no vídeo, a análise é sobre o quê? Sobre questões que envolvem decisões políticas, apoios políticos, por exemplo. As referências políticas que aquele papa tem a respeito do aborto, as referências políticas que aquele papa tem a respeito da comunidade LGBT, e dentre outras várias questões sobre perfis de políticos, sobre opiniões que aquele papa tem a respeito do Trump, do Xi Jinping da China, do Vladimir Putin da Rússia, sobre a questão das guerras, cada vez mais, desde o João Paulo II, do Bento XVI, cada vez mais essas questões políticas vão se acirrando. Eu vou deixar o vídeo para vocês aqui agora, para vocês verem o que eu estou falando. Ilustrar realmente o que eu quero falar. Olha só. O mundo ele tá dividido entre direita e esquerda e não na Igreja Católica não é exceção. Sobre os cardeais, gente, que estão sendo cotados para ser o novo Papa, a gente tem aqui o Péter Erdo, da Hungria. Esse aqui é um dos mais conservadores, mais à direita. Ele é contra, por exemplo, que divorciados recebam as bênçãos da igreja. Durante a crise migratória de 2015, ele foi contra a recepção de imigrantes. O Robert Sara é outro bastante conservador, de Guiné, ele é africano. E ele vai falar, por exemplo, numa suposta decadência do Ocidente. Ele é contra a ordenação de homens casados dentro da igreja, favorável a um retorno da missa, em que o sacerdote fica de costas para o público e de frente para a cruz, para o altar. O Peter Turkson, também africano, conservador, ele foi contra a distribuição de camisinhas, por exemplo, para tratar a epidemia da AIDS no continente africano. O Matteo Zuppi, italiano, mais progressista, esse aqui é conhecido como padre de rua, ele tem um trabalho pastoral atendendo pessoas mais marginalizadas, apoia a inclusão de imigrantes e até de muçulmanos em festas católicas. Prega aí aquilo que a gente chama de ecumenismo. O Luiz Antônio Tagle, das Filipinas, ele pode ser o primeiro papa asiático. Defende uma abordagem pastoral, assim, para os divorciados, para a comunidade LGBT+. Um outro tema bem importante é o tema da inserção das mulheres na igreja. E é um tema que vai ser defendido por setores mais progressistas, como, por exemplo, o José Tolentino de Mendonça, de Portugal. E aí, o que vocês acham disso? Será que o próximo papa ele segue, assim, a linha do Francisco? Ou a gente vai ver aí um recuo para os setores mais conservadores? Vamos conversar. Me segue para mais e compartilha o vídeo. Então, galera, essa questão política, ela tá tão na cara que as pessoas estão se guiando mais por questões políticas e que, na minha opinião, eu vou falar um pouco no final, não tem muito sentido. Por quê? Principalmente para quem é católico. Por quê? Porque nós somos católicos, não é questão de ser esquerda ou direita. Você tem que estar a favor das questões que a igreja, de acordo com a tradição e a Bíblia e tudo mais, sempre defendeu. Agora, o que é que acontece? As pessoas católicas também, elas estão colocando muitas vezes questões políticas na frente. Você percebe que alguns comentários, depois da morte do Papa Francisco, ou sobre o Papa Francisco, as pessoas que são ateias apoiam o Papa Francisco. Isso é questão política. Por quê? Você percebeu o seguinte, que a pessoa que é ateia, ela tá falando o seguinte, ó, o Papa Francisco defendia os pobres, defendia a questão social, e a pessoa tá lá apoiando o Papa Francisco. Por quê? Porque, na verdade, ela tem um posicionamento político por trás dessa fala. Outra questão também, por que os protestantes, muitos protestantes evangélicos mais radicais, ou até mesmo católicos, também vão criticar muito o Papa Francisco sobre algumas falas, sobre algumas decisões do Papa Francisco? Embora o Papa Francisco, por exemplo, já tenha falado contra aborto, mas o pessoal vai lá sempre criticar o Papa Francisco quando ele falou uma frase fora de contexto sobre comunismo, sobre os homossexuais. Então, protestantes que não são católicos vão lá criticar o Papa Francisco. Ateus vão elogiar. Pessoas mais que estão ligadas mais à esquerda, quando vê uma foto do Papa Francisco, uma foto com o padre Júlio Lancelotti, vão elogiar o Júlio Lancelotti. Vão elogiar o Papa. Se tem uma foto com o Trump e o Papa critica o Trump, ou sei lá o que, ou não se encontra com o Trump, enfim, e as pessoas de direita vão criticar. Então, você perceba que cada vez mais existe uma questão política, principalmente no Brasil. Agora, qual é o papel dos católicos, na minha visão, né? Eu acho que os católicos deveriam pensar da seguinte forma: a questão da política, ela existe, ela vai sempre existir, não tem o como. Só que, na minha visão, a questão de quem é católico, quem busca a verdade, e busca seguir de alguma forma e acredita, a questão da Igreja Católica e do cristianismo está muito acima disso. Embora a gente saiba que as questões políticas elas estão envolvidas e não tem como deixar de lado, exatamente. Só que, assim, cada vez mais os papas eles vão ser cobrados politicamente, vocês entendem? Dentro da Igreja Católica e também pessoas fora da Igreja Católica. Isso é uma realidade, não tem como fugir disso. As pessoas vão analisar o próximo papa pelas posições políticas que ele defende. Quem é católico e quem não é católico. Isso está nítido, né? Como vocês podem perceber.
E é isso, a gente espera que o novo Papa seja um Papa que cuide da igreja, cuide do seu rebanho, né? E que as decisões políticas não fiquem tão em evidência, que ele seja um Papa que realmente tem essa questão da coerência com o cristianismo. Salve Maria, Deus abençoe.